esse, que vai discutir a educação para as relações étnico-raciais. Espero que essa noite também seja muito proveitosa, como as outras duas. E hoje nós temos uma pessoa especial aqui, que nós trouxemos, convidamos, e quero apresentar para vocês e passar a palavra para ele dar boas-vindas para vocês também. É o nosso diretor, professor Humberto Dantas, diretor da Escola do Parlamento, vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Obrigado, Silvia. Obrigadão. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero iniciar agradecendo a presença da professora Cris e da professora Mari Lândia, que está chegando, né? É uma satisfação muito grande tê-las aqui. Eu acho que é significativamente importante que a gente traga profissionais extremamente qualificados, gabaritados, formados, enfim, e com vivências tão especiais para a discussão de temas tão significativos e tão especiais. Agradecer, obviamente, a presença de todos vocês, tanto as pessoas que estão nos assistindo de casa, enfim, as câmeras ali estão abertas, Silvia? Estão abertas? Legal, muito bom. Então, agradecer o pessoal que está assistindo de casa, mas principalmente vocês que estão aqui. A razão de ser da escola é a presença de vocês, né, e a adesão de vocês aos nossos eventos. Lembrando que os eventos da Escola do Parlamento são eventos gratuitos, abertos muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, abertos a toda a comunidade, a toda a sociedade. E o intuito é justamente que a escola, a partir de abril desse ano, obviamente louvando as diretorias anteriores e dizendo do trabalho tão importante que foi feito até abril desse ano, mas a partir de abril a escola assumiu um compromisso significativo com uma questão essencial atrelada aos desafios da cidade, aos desafios da cidade de São Paulo, aos desafios dessa imensidão com 12 milhões de pessoas que vivem juntas, por vezes vivem bem, por vezes vivem dificuldades, numa lógica de desigualdade muito acentuada e que precisa ser sempre discutida e debatida de uma maneira bastante plural, de uma maneira bastante democrática. Então esse é o grande objetivo da escola. Essa temática em especial é uma temática muito cara para nós, por duas razões essenciais. Primeiro, por conta de todo um programa que nós temos desenvolvido no campo da educação, com dois servidores que são da Secretaria Municipal de Educação e que trabalham aqui no Parlamento, que é a Silvia e o Hélio, com quem eu tenho a imensa satisfação de trabalhar e de aprender muito. Então eu fico muito satisfeito e muito feliz toda vez que eles conseguem realizar um evento e que esses eventos chamam a atenção das pessoas, e eu acho que esse é o grande objetivo, tanto da Silvia quanto do Hélio, como servidores da Câmara Municipal, lotados dentro da Escola do Parlamento, é justamente que a gente possa oferecer temáticas importantes e interessantes para as nossas discussões e para a nossa vivência. E segundo, pela temática em si. Ela é absolutamente fundamental, ela é absolutamente essencial. A diversidade em que nós vivemos precisa ser discutida e precisa ser compreendida, precisa ser dimensionada nas suas desigualdades para que a gente possa enfrentar os problemas. Fingir que os problemas não existem é a pior forma de enfrentar os problemas. Nós precisamos assumir a existência desses desafios, assumir a existência de desigualdades e assumir que nós podemos juntos pensar em alternativas e soluções bastante significativas para a nossa convivência e para a nossa vida em sociedade, como indivíduos e cidadãos que vivem dentro de um mesmo país, falamos uma mesma língua, né? Pagamos as nossas contas e os nossos impostos com as mesmas moedas e coisas dessa natureza, e portanto a gente precisa encontrar algum tipo de caminho que nos leve a alguma coisa minimamente mais razoável no que diz respeito àquilo que nós pretendemos ser e efetivamente naquilo que nós somos e devemos ser. Então, obrigado pela presença de vocês. Um fim de ano é sempre um momento mais complexo, né? Que as pessoas têm compromissos e que as pessoas já estão cansadas, e ainda assim a gente está aqui num volume de pessoas bastante significativo, e isso me dá muita alegria e muito orgulho de poder fazer parte desse time e de ter nesse time dois professores tão especiais, duas professoras tão especiais que estão aqui com a gente hoje, e vocês todos tão especiais aqui participando desse debate. Eu vou pedir licença, nós temos uma revista acadêmica na Escola do Parlamento, e eu preciso disparar os textos hoje para diagramação do nosso setor de comunicação. E eu tenho 5 textos acadêmicos para ler e terminei. E fiquei muito feliz de ter conseguido descer para cá depois de ter terminado o segundo. Então tem umas 100 e poucas páginas lá em cima esperando. Vou pedir então, gentilmente, licença. Mas as grandes estrelas da noite são as professoras aqui e vocês todos. Obrigadão, gente. Valeu. Boa noite.
Obrigada, Humberto. Humberto apoia demais a gente, viu, gente? Então, é uma figura que tem feito um papel importante na escola, porque nos dá espaço, credencia a gente para organizar esse tipo de evento que nos é tão importante, principalmente para a educação. Então, a gente tem o prazer de tê-lo aqui, pelo menos para dar umas boas-vindas rápidas, mas esse evento está sendo também possível por conta desse apoio dele e da nossa diretoria que acompanha ele. Então, a gente também agradece você, Humberto. Bem, hoje é o nosso terceiro encontro. Nós estaremos fechando, né, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira iniciativa este ano, né, deste curso, mas certamente o ano que vem continuaremos com a nossa pauta da educação para as relações étnico-raciais. Já estamos aqui conversando com a Cris para que ela possa voltar e continuar essa conversa conosco, né, que nos foi tão importante e que certamente é fundamental que continue, tá bom? Então, eu passo a palavra à Cris para dar início e espero que todos aproveitem, tá bom? O Hélio também está lembrando, todos assinaram, todos que estão aqui assinaram a lista. Por favor, assinem a lista, porque nós vamos tentar imprimir os certificados para os presentes, para aqueles que atingem os critérios da certificação. Nós vamos tentar imprimir para que vocês levem ainda hoje, né, com vocês, tá bom? E, além disso, Hélio, e nós temos também a revista São Paulo, São Paulo 30, né? São Paulo 30, 2030, que vocês estão convidados a retirar o exemplar de vocês, tá bom? É um presente que a Escola do Parlamento está entregando hoje, tá legal? Então, muito obrigada e boa noite para vocês. Com vocês, a Cristiane. Bom, boa noite a todas e todos. Eu vou ficar, por enquanto, aqui atrás da mesa, que eu só sento aqui quando a Marilândia está comigo, né? Gosto, é que eu tenho já um ritmo de voz que algumas pessoas sentem sono, às vezes, né? Então, e quando a gente fica sentado, isso acaba se acentuando, né? Acho que depois da maternidade piorou, né? Eu fiquei com uma voz bem tranquila, enfim. Mas só para a gente retomar, como nós tínhamos anunciado no primeiro encontro, né, da estrutura dessa jornada, o encontro de hoje seria para observar algumas práticas. Na realidade, eu fiz o recorte de uma das práticas nessa perspectiva, né, o nosso relato tem sido um pouco da experiência de uma gestão, né, da educação para as relações étnico-raciais. Então, eu vou fazer o relato também a partir desse ponto de vista, né, de quem estava pensando o processo formativo, a organização dessa ação. Na realidade, eu tinha pensado em recortar duas, mas aí, ao longo dos nossos dois encontros, eu resolvi mudar um pouquinho, pensando no que foi o primeiro encontro, que eu acho que foi quando eu mencionei brevemente a questão do leituraço, que foi uma das ações, e na realidade, como eu pensei, né, ao invés da gente trazer outras ações e fazer também só apresentar rapidamente, eu optei por retomar essa ação, mas hoje detalhar um pouquinho mais qual foi o percurso. Acho que isso pode ser interessante para quem não estava na rede, né, e conhece a ação na sua estruturação, e para quem estava na rede, talvez, eu não sei se alguém aqui chegou a participar dos seminários que a gente organizou do leituraço, enfim, que foram um pouco do que a gente expôs nesses momentos, né, desse processo formativo, mas a minha ideia é reiterar isso, até para que a gente pense essa ação, se não for o leituraço, mas outras práticas de leitura, mas pensar como os caminhos metodológicos, enfim, as estratégias utilizadas nesse projeto podem nos abrir possibilidades para trabalhos futuros também, independente da ação ter uma centralidade ou não. Acho que alguns percursos que a gente conseguiu
realizar durante o projeto, algumas perspectivas metodológicas foram construídas durante essa ação, acho que merecem ser partilhadas, tá bom? Então, um pouco isso. Mas antes de entrar nessa ação, não sei nem se eu faço uma inversão, pensando na chegada da Marilândia, porque aqui era o que a gente vinha conversando no último encontro. Salvo engano, nós paramos por aqui, não foi isso? Então tá bom. Então, a memória ainda não está tão ruim. Então, qual que... é que a gente vai dando um monte de aula e vai misturando, né? Onde eu parei aqui, onde eu parei ali, enfim. Mas, então aqui, qual que tinha sido, né, a proposta inicial e que eu vou tentar colocar um pouquinho, não sei se eu inverto, porque isso aqui a gente estava conversando junto com a Marilândia, talvez ela tivesse questões para apontar. Chegou? Ah, então ela vai se integrando. Ah, que ótimo, Marilândia. Pelo contrário, nós estávamos aguardando ansiosamente. Vocês sabem onde eu estava. Também não vou falar. Não vou falar. É melhor não. Você não me mandou um recadinho hoje. Te mandei, né? Não. Você. Pode continuar. Acomode-se. Não, que eu Fui desculpada, né, pelo atraso. Já. Você chegou no exato momento em que eu estava dizendo que hoje a gente tem um pouco uma perspectiva de falar de algumas práticas, né? E aí eu, ao invés de trazer outras ações, eu fiz, como a gente falou muito brevemente sobre o leituraço no primeiro encontro, acho que eu vou compartilhar um pouco mais essa prática, mas tinha ficado do último encontro a gente olhar, então, como que se estruturou o trabalho na rede a partir do que apontava o plano de implementação da 10639. Seria interessante pegar antes que teve a bibliografia afro-brasileira e indígena antes do leituraço. Ah, sim. Não, mas a gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Sim, não, isso está na perspectiva do relato também, Mari. O que eu estou falando de retomar é a questão dos pontos que nós não concluímos na última semana, tá? Bom, então, esse primeiro a gente tinha falado um pouco, né, de como o plano coloca alguns passos para a implementação e coloca algumas atribuições para os sistemas de ensino. Eu acredito que compartilhar isso, a gente olhar com um cuidado maior sobre essas atribuições, cumpre uma dupla função, né? Primeiro, se apropriar desse repertório e ter a dimensão de quais seriam quais seriam as estratégias, quais seriam, né, as diretrizes para efetivar esse trabalho. E segundo, acho que, tendo se apropriado desse repertório, nós temos maiores condições de demandar, né, os órgãos centrais, enfim, das secretarias municipais, estaduais de educação, no que se refere às suas atribuições. Bom, esse primeiro a gente já tinha falado, né, que era a questão de apoiar as unidades, só voltando aqui, a partir de algumas ações e estabelecer uma participação nos fóruns, né, de educação para diversidade étnico-racial. Isso nós falamos na última semana. O segundo ponto, né, que o plano vai apontar é orientar as equipes gestoras e técnicas das secretarias de educação para a implementação das leis 10.639 e 11.645. Sobre esse aspecto, né, acho que a gente acabou nessa última gestão trilhando, a partir do que nós colocamos na semana passada, tinha um grupo, né, de trabalho intersecretarial que envolvia, né, 6 secretarias, e na Secretaria Municipal de Educação, como que a gente organizou essa questão, né? Foi criado um grupo de trabalho permanente, né, de implementação das leis, e esse grupo de trabalho permanente ele era organizado nas 13 diretorias regionais de educação, né, e envolvia, na época, que era DOT, né, e programas especiais. Depois a SME passou por uma reformulação e se tornou a ADPED,
né, que era a divisão pedagógica, e de CEL, né, que estava ligada aos CELs. Enfim, então, esse grupo de trabalho permanente realizava encontros mensais. Em algumas ocasiões, esses encontros havia reuniões extraordinárias, enfim, poderia ser que durante um mês acontecesse mais de um encontro. E o que tinha de importante nesse grupo, né, e qual que foi o papel preponderante dentro da política? Porque a gente, essa ideia de orientar as equipes gestoras, né, ele se fez de uma forma muito participativa. Então, esse grupo, ele não era só um grupo que recebia uma formação, né, mas era um grupo que tinha a responsabilidade de, junto com o núcleo, que era um órgão central, pensar como que se daria o processo de implementação das políticas no território. Então, por exemplo, a gente tinha a proposta de realização de um curso, agora fugiu a palavra que a gente usava na rede, mas os cursos optativos, enfim, não é esse nome que se dava. Mas esses cursos livres, enfim, que você faz fora do horário de trabalho e tal. E aí, quando a gente ia planejar um curso como esse, por exemplo, geralmente os cursos aconteciam no período noturno, né? Isso é um exemplo. Só que quando a gente conversava com esse grupo, a gente conseguia olhar a realidade de cada uma das 13 diretorias regionais de educação. Então, a DRE Freguesia apontava, olha, aqui na freguesia esse curso não pode ser no noturno, ele tem que ser no período da manhã. Ou na DRE X, não pode ser 4 encontros, tem que ser 3. Porque esses profissionais que estavam em cada uma das diretorias, eles tinham uma dimensão muito maior da realidade desses territórios, né? Então, com isso, a gente conseguia ter uma ação que fosse, em alguma medida, homogênea, mas também fosse diversa, considerando as especificidades de cada território, considerando a dimensão da cidade de São Paulo. E aí, com isso, a gente também não tinha uma coisa de ter uma formação única, né? Então, por exemplo, como a gente colocou na semana passada, abriu-se um edital, né, de contratação de formadores, e esses formadores, eles vinham também com uma formação muito diversa, né? Então, e isso também acho que acabou sendo uma inovação. Então, eu vinha de experiências, por exemplo, em que essa formação era apostilada. Então, você fazia uma apostila e ela era igual para todos os cursistas, em todos os territórios. O modo como nós construímos, considerando a formação de cada um desses especialistas, permitiu que a gente tivesse uma diversidade de cursos, de oferta, e em graus e níveis e com propostas bastante diversas. Então, você tinha desde um curso introdutório, que ia trabalhar os conceitos iniciais da educação para as relações étnico-raciais, como vai trabalhar o que é racismo, o que é discriminação, o que é preconceito, mas você tinha também um curso que ia trabalhar especificamente a questão do trabalho no período da escravidão, porque isso era a área de pesquisa de um desses formadores. Você tinha um curso que ia discutir a questão do racismo institucional. Enfim, então você tinha uma diversidade de temas, tanto para quem estava iniciando o processo, se apropriando ainda do debate, como para quem já tinha passado por formações anteriores, mas queria se aprofundar. Então, você tinha cursos, por exemplo, que iam debater a questão das religiosidades, né, ou o aporte voltados mais para a arte e educação, enfim, você tinha várias linguagens, várias abordagens para a educação das relações étnico-raciais, mas sempre com uma preocupação muito grande de que essas discussões não fossem feitas de forma isolada. Então, todos os cursos tinham uma preocupação de que, ao final desses cursos, os cursistas conseguissem pensar aqueles conteúdos articulados às suas práticas. Então, ou a gente indicava a construção de uma sequência, um plano didático, ou ainda indicava que se olhasse o PPC da unidade, a partir do que o curso apontou, ou ainda que se construísse um projeto. Enfim, todos os cursos tinham uma dimensão, em alguma medida, prática, principalmente as formações que envolviam
envolviam os arte-educadores, né, que era a nossa grande preocupação era que a arte-educação não entrasse nas unidades educacionais, como eu falei na semana passada, de forma pontual e isolada do processo. Isso acontecia, em alguns casos, a gente tinha, quando as unidades sabiam que a gente tinha um grupo de arte-educadores de várias linguagens, a gente recebia, às vezes, um telefonema. Olha, vocês têm aí capoeirista? Ah, tem. Ah, então pode mandar aqui para fazer uma oficina para as crianças? A gente falava, não. Né? Então tinha gente que ficava bravo. Por que você falava não? Porque a ideia não era essa. Né? O que a gente falava? Não, a gente não pode mandar o capoeirista aí fazer uma oficina para as crianças. O que a gente pode fazer é mandar esse capoeirista para ele participar de um momento de formação dos professores, para que os professores façam a oficina, para que eles discutam a partir da linguagem da capoeira como essa linguagem pode ser pensada nas suas diversas disciplinas, nos diversos conteúdos, o que ela pode trazer. Isso, no começo, a gente teve vários tensionamentos, porque as unidades esperavam, porque há uma dimensão, que é essa dimensão, que talvez da valorização, que coloca, então a gente vai levar uma apresentação, acontecia muito isso, né? Tinha lá os arte-educadores da música. Então, você não pode mandar aqui para fazer uma apresentação? A gente, olha, a apresentação ela pode ser uma ação que finalize um processo formativo. Né? Então, a gente geralmente falava assim, olha, esse arte-educador ele não vai um dia só na sua unidade. A gente pode fazer um plano de 2 meses, um plano de 1 semestre. Qual plano que você gostaria de fazer? Né? Isso costurando com as unidades. Porque a ideia era que, de fato, a gente não tivesse ações isoladas ou pontuais com a presença desses formadores. E foram trabalhos que deram muito certos. Né? Eu me lembro de uma vez, numa unidade de educação infantil, que acho que era, não sei, e era a linguagem da capoeira. E quando eu falei que o arte-educador ia para a formação, a diretora meio que recuou. Ela falou, mas elas são todas senhoras, né? E como que você vai mandar um capoeirino? Então, eu não quero. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, ele vai, participa de um encontro, e depois você me relata como foi, a gente ou paralisa o processo ou dá continuidade. E aí, quando ele foi, o que ela percebeu da potência daquela linguagem para as suas práticas, elas mudaram completamente a concepção e quebraram essa resistência inicial. Né? Então, isso foi acontecendo com diversas linguagens, né, para a gente ir rompendo essa ideia. Óbvio que nem tudo se deu da melhor, né, de como eu estou descrevendo. Né? Houve situações, sim. Houve situações em que a gente mandou um arte-educador, por exemplo, para uma unidade com essa proposta, e chegou lá, ele fez outra coisa, porque a escola tinha se organizado para outra coisa, ele não ia recusar. Então, por exemplo, teve arte-educador que foi preparado para fazer um processo formativo, ele chegou, tinha um auditório de crianças, por exemplo. Né? Então, isso aconteceu. Né, em alguns momentos, mas eles foram driblando, e nas situações em que isso aconteceu, a gente chamou essa unidade, fez uma conversa, falou, olha, a proposta não é exatamente essa, vamos tentar pensar um outro caminho, tal, e acho que na maioria das vezes as coisas caminharam bem. E tudo isso por conta dessa articulação com essas equipes gestoras, porque esse grupo de trabalho, ele conseguia identificar as unidades que precisavam de um trabalho mais aproximado, as unidades em que havia algum tensionamento e que algum tema ali que precisava ser desdobrado. Então, por exemplo, uma unidade que teve uma situação de intolerância religiosa, né? Ou uma unidade que teve uma ação direta de racismo. Então, como que era a atuação? Inclusive, esse tipo de trabalho, de novo, era articulado com a SMP, né? Porque a SMP, às vezes, era uma coordenadoria na SMP, Mari? Não, dentro da SMP era como que chamava? De combate ao racismo. Não, dentro da SMP você tinha um setor, que eu não me lembro se era... Não, dentro da SMP a gente tinha o GTI, que a gente se reunia uma vez por mês. Nada era feito com relação à questão educação para as relações étnico-raciais. Ela é uma meta, ela está dentro de um programa de governo. Então, ela era tratada como tal. Então, quando se tinha problema
com relação ao racismo que estava dentro da meta, a gente reunia extraordinariamente o GTI, com a representação das 5 secretarias, e se tirávamos uma ação, como que a gente ia proceder. Normalmente, era a educação, a gente priorizava de acompanhar, porque o capital humano não era da SMP. O capital humano da educação era da SME, então a gente não podia pular essa etapa. Então ela conduzia. Quem que vai na escola, a Marilante ou alguém da SMP acompanha, a Cristiane, ou o Rafael, ou a Fátima, enfim, era uma coisa, era uma meta. Então a procedência dela todinha não era... Inclusive, os problemas que nós tivemos com relação a, quando eu digo para vocês, desigual e combinado, porque toda política ela é desigual e combinada. Não tem aquela política que seja que a gente diga que ela é toda, né, quadradinha e que dê certo. Deu certo pelos profissionais que a gente tinha. Isso sim, a gente tinha uma equipe na SME e nas DREs que nos ajudaram bastante. Mas no preâmbulo do redor, daqueles que circunvizinham, os que estão dentro da escola, às vezes dificultava. Porque às vezes elas faziam queixas, não faziam na SME, faziam na SMPIR. E o que a gente fazia? A gente mandava para a SME, porque nós não tínhamos essa gerência de adentrar uma escola e falando em nome da secretaria. Entendeu? A gente tinha uma política muito bem organizada, isso. Não, eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Na realidade, estava falando de quando, dentro da SMP, acho que tinha um canal de denúncia, por exemplo, de situações de racismo. Era a meta isso, mas não só da educação, um canal da cidade, isso. E aí eu me lembro. Era ouvidoria, não isso, essa espécie de ouvidoria. Então, as demandas chegavam para a gente, tanto pelo GTI, quanto por essa ouvidoria, que tinha um nome, agora eu não me lembro exatamente. Mas essa ouvidoria recebia as situações e a gente, em alguma... O Centro de Referência, pronto, era isso que eu queria lembrar o nome. Não conseguia lembrar. O Centro de Referência de Combate ao Racismo, né? Era isso. Então, o Centro de Referência também era um canal que trazia algumas situações para a gente, e a nossa atuação... O Centro de Referência pensava uma atuação que extrapolava a educação, né? Mas pensava aspectos legais, aspectos psicossociais, enfim. Mas, do ponto de vista da educação, eles nos acionavam para notificar, olha, aconteceu essa situação nessa unidade. E aí, nessas situações, a gente ia até as unidades para fazer um processo formativo ali, que era o que cabia ao núcleo, né? Do ponto de vista das suas atribuições. E o Centro de Referência pensava outros aspectos, como a questão legal, por exemplo, né, de dar um direcionamento para as vítimas, enfim. Porque ele recebia como denúncia, como qualquer outra ouvidoria. Eles denunciavam. Então, aí tinha que apurar se realmente aquilo tinha procedência ou não, porque às vezes as denúncias não dá para você já ir saindo, né, isoladamente, não. Tem que ter uma averiguação, etc. Bom, o item C lá do plano, ele vai dizer o seguinte, né? Promover a formação dos quadros funcionais do sistema educacional de forma sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os fóruns de educação, instituições de ensino superior, os NEABs, a CECADI, do MEC, sociedade civil, movimento negro, entre outros que possuam conhecimento da temática. Então, aqui a gente foi criando algumas estratégias para mobilizar todos esses atores, né? A universidade, o diálogo com a universidade se deu a partir do edital de contratação desses formadores, que precisavam ser pesquisadores da área, mas também por algumas ações que a gente fez com grupos dentro da universidade. Por exemplo, a Universidade de São Paulo teve algumas parcerias na Faculdade de Educação, né? Acho que teve com a Unifesp também algumas parcerias, enfim. A gente foi mapeando algumas ações que as universidades já tinham, né? E procurou estabelecer um diálogo a partir disso com essas instituições. Os NEABs, acho que a gente teve algumas tentativas, mas talvez esse tenha sido
um diálogo que não tenha se estabelecido com tanta potência como ele poderia. Né? Acho que a gente fez algumas ações junto com o NEAB da Universidade Federal de São Carlos, né, da UFSCar, mas foram ações bem pontuais, assim, né? A gente teve um diálogo com a sociedade civil e a parte, sobretudo, das mostras, né? Então você já tinha na cidade, você teve, né, há alguns anos o Novembro Negro, né? Então, e aí durante essa gestão se recupera essa ação, né, que nos antecedia. E aí, para além do Novembro Negro, foi pensada a questão, né, do tensionamento de algumas datas, também o Agosto Indígena e o Dezembro Imigrante. Né? Então, tinha essas 3 mostras que articulavam, de novo, a questão, a pesquisa acadêmica, os saberes construídos fora da universidade, né, e as linguagens artísticas. Então, durante essas mostras, a gente tinha um diálogo bastante intenso com a sociedade civil e com movimentos organizados, né? Seja o movimento negro, o movimento indígena, o movimento imigrante na cidade, porque elas eram construídas sempre de forma coletiva. Né? Inclusive, no último ano, a gente teve até alguns tensionamentos com o movimento indígena, por exemplo, por conta de algumas reformulações que a gente teve que fazer nas mostras, por conta de questões orçamentárias, enfim, por conta do que era o plano de trabalho, mas a gente não se furtou ao debate, né? Então houve tensionamentos, mas houve um diálogo aberto, né, com o movimento indígena. Esse tensionamento foi mais no ano de 2016. Nos anos anteriores, né, os diálogos fluíram um pouco melhor. Mas, enfim, então esse era um fórum durante as mostras para conversar com a sociedade civil. E acho que o que a gente valorizou muito, né, tentou fazer em alguma medida, era pensar assim, por exemplo, nas DREs, já havia alguns trabalhos sendo realizados, né, então, sei lá, na DRE Campo Limpo, né, que me veio agora, que era uma DRE que tinha muita coisa acontecendo com a questão étnico-racial. E eles já acionavam bastante parceiros do território, então tinha lá um arte-educador, né, um músico, enfim, que já fazia ações junto com eles. O que a gente tentou fazer? Formalizar essas ações. Então, deixar de ser um convite informal, que a pessoa vai lá, né, pela boa vontade, pela militância, e tentamos formalizar isso nas contratações, seja no Novembro Negro, seja no Agosto Indígena, no Dezembro Imigrante, seja nos editais de arte educador. E isso aconteceu também junto com a SMP, né? Por exemplo, de mapear esses atores dos movimentos para que participassem das mostras. Né? Então a gente conseguiu, acho que em alguma medida, contemplar essa dimensão de não só privilegiar esse saber sistematizado dentro da academia, mas outras formas de conhecimento que estavam aí pela cidade, seja nos movimentos sociais, os movimentos culturais, enfim, a gente conseguiu estabelecer um pouco desse diálogo. Isso foi bastante rico, né? Uma troca muito interessante, assim, acho que rompeu, né? Mesmo porque no plano nacional, aquele que a gente falou da outra vez, o vermelhinho, que a gente viu o Brasil em 6 pedaços, lá já tem esse tensionamento que as gestões têm que consultar os movimentos, porque é lá que está o nosso acúmulo. Não é na academia. A academia é branca, gente, pelo amor. A academia faz você mudar o teu... Eu tive 4 orientadores. Gente, pô, não é assim. Mas que jeito que é, então? Entendeu? Então, na realidade, quando os fóruns foram criados, justamente para fazer o acompanhamento da implementação das leis nacionalmente e levar esse acúmulo da luta do movimento negro, gente. Pô, o movimento negro é organizado, ele dá subsídio para que outros movimentos sociais se organizem a partir da organização do movimento negro. Então, ele vem estabelecendo algumas questões e pautando que chega um determinado momento, não dá para os governos desconsiderar esse acúmulo dessa população. Com a mesma coisa com os indígenas. Por isso que tem que se ouvir, porque é com eles que está a cultura, a gente aprimora, mas a gente não vai poder falar por eles a vida inteira, pelo amor. Né? Então, com essa lei, por isso quando eu disse para vocês na primeira aula, que a lei, na realidade, ela muda a concepção de escola, porque entra para dentro da escola algo que eles nunca imaginariam que poderia entrar. Entendeu? Então, a escola teve que
ou ela se molda a esse novo momento, ou ela deixa para lá e não faz nada, entendeu? Pois não, querida. De contratação, porque há um impedimento legal, né? Professores, em todos os editais, inclusive, por exemplo, teve um edital anterior da minha passagem pela secretaria, teve um edital, eu falei, nossa, me interessei super, né? Só que era área de pesquisa, mas eu era professora da rede e, à época, não podia participar, sim. Faz toda a diferença. Não está no território. Ele está na cidade. Dá o microfone para ela. Senão a gente perde uma parte perde, assim. É a partir daí que a gente constrói. Que a maioria dos formadores... as formações foram muito bacanas. Eu fiz algumas também, principalmente no ano de 2014. Só que eles não estão no chão da escola. Então, tem muita coisa que é legal, que a gente discute lá, só que a gente não consegue aplicar, dependendo da gestão da escola, dependendo enfim, do movimento que a gente não consegue. E muita coisa que foi passada para os gestores, diretores, coordenadores, não ficou. O leituraço, por exemplo, eu trabalho no MEMEF, da DRE Pirituba. O leituraço desse ano não aconteceu, nem em novembro, porque a coordenadora não sabia como funcionava, assim. Tipo, gente, é leituraço, aí, ó, tá aí os livros, é mó legal, pega aí. E não teve aquele acompanhamento, a formação, tudo. Então, isso acaba fazendo falta, porque eu acho que se é o professor que está lá, no chão da escola, que faz essa formação, é muito mais próximo, né? Porque a mesma coisa, eu acho que tudo na DRE, enfim, na SME, tem essa distância, né? Os professores falam muito isso. Olha, a gente foi, ao longo do percurso, tentando driblar um pouco isso, né? Acho que foram algumas ações para driblar. A primeira era tirar o foco do processo, porque quando a gente chegou na SME, havia uma cultura, isso pensando no papel do coordenador pedagógico como alguém que forma na unidade, então, né, não era também fundada essa ideia, mas boa parte das formações e dos projetos, a formação era com coordenadores pedagógicos, né, coordenadoras ou diretores, enfim. Então, a gente tenta romper isso no início e focar toda a formação nos primeiros anos para professores. Claro, os cursos tinham... O público-alvo dos cursos, e isso foi um desafio também, ele incluía toda a equipe das unidades educacionais. A gente sofreu alguns tensionamentos, que eu falava, como o mesmo curso você vai ter o professor e vai ter o agente de apoio, por exemplo, e o coordenador. A gente, sim, porque todos eles fazem parte do processo. Os formadores vão ter que pensar em tornar esses conteúdos acessíveis para todos que estiverem assistindo o curso. Então, todos eles contemplavam todos os... Então, essa foi uma das perspectivas. E a outra, só que isso a gente foi construindo com o tempo. Isso não estava no nosso horizonte no início, mas acho que nos anos de 2015 e 2016 isso se fortaleceu. Trazer professores para compartilhar as práticas. Então, nos seminários, nos cursos, aí teve um momento que todos os cursos que a gente fazia, por exemplo, o curso como esse que a gente deu aqui hoje, eu até pensei para a aula de hoje, falei, acho que eu vou convidar alguém para ir lá falar, né? Só que o tempo estava curto, eu acabei não conseguindo fazer isso. Mas todos os cursos a gente começou a trazer professores e professoras para compartilhar como que se deu aquilo na sua prática, fazer o que seria um relato de experiência, e esses relatos de experiência se tornarem formativos. Isso a gente intensificou, acho que mais em 2016. Em 2013, por exemplo, não estava tão presente. Esteve só no Congresso. No Congresso teve essa perspectiva, né? A gente fez uma briga, mudou um pouco o formato do Congresso, porque geralmente o Congresso a gente vai para as sessões de comunicação. A gente arriscou, mas acho que acabou dando certo. Fez um auditório grande em que todo mundo ouvia todo mundo, né? Todos os professores. E foram momentos muito potentes, assim, muito bons. Os congressos,
os seminários, esses cursos em que tinha uma participação ativa de professoras e professores, sempre foram momentos muito ricos, né? Porque justamente de pensar essa possibilidade do professor como alguém que compartilha saberes também, e essas práticas, não só o relato de prática para falar, eu fiz isso, mas a gente sempre tentava pensar os relatos de prática de modo que pudesse ser compartilhado o percurso metodológico, para que eu pudesse olhar aquilo e fazer também. A ideia era sempre essa, né, dos relatos. Então, acho que foi um dos caminhos que a gente foi tentando driblar, mas tem algumas questões que são efetivamente legais. Então, você não pode contratar. Então, às vezes, quando a gente chamava para participar de um seminário, vários professores fizeram ações. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de um professor que que deu vários cursos de espanhol, pensando nos imigrantes, tal. Ele era professor da rede, mas a gente não podia pagá-lo. Então, a gente foi pensando, mas como que vai fazer, né? Tira ele do horário de trabalho para fazer mais trabalho, não pode pagar porque ele é professor. Enfim, então tinha essas dificuldades, né? Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Fazer o papel do advogado. Não, é o seguinte, gente. Lembra na aula passada, aula não, no nosso encontro, no nosso Afropapo, que a gente falou os passos. Vejam bem, os passos, e aí entra no que ela colocou, e entra que o companheiro nosso aí colocou na aula passada, a gente vai ter que recuperar o que você falou para mim na hora do intervalo. Você está me olhando. Lembra? Isso. Então, veja bem, a gestão pública, ela é feita de pessoas, né? O gestor, o eleito, o grande, o que determina, ele pensa uma forma. Se ele não tem aliados dentro das secretarias, e eu vou dizer para vocês, porque, na realidade, um projeto educacional, um programa de governo, ele tem disputa entre as secretarias. As secretarias disputam. Esse é o grande... Quando eu digo que é desigual e combinado, eu sinceramente, eu estava na gestão, estive em 3 gestões na cidade de São Paulo, estou em sala de aula, sou professora de rede, sou diretora de escola, mas eu acho que eu me especializei pelo fato de eu ser militante. Pelo fato de eu ser militante, eu olho um viés que eu sinto dificuldade, que os governos, enquanto eles não se ater, que eles precisam aprender esse tipo de política, a gente sempre vai ter dificuldade. Então, quando a Cris coloca que teve resistência, que os indígenas não sei o quê, que o coordenador, coisa, blá. Por que tem isso? Porque nem todo mundo tem a mesma leitura. Então, tem coordenador que achava isso aí uma bobagem. Gente, meu Deus do céu, babá. Faziam de qualquer jeito. Eu sei, porque chegava professor lá na SMP para dizer, na minha escola não está acontecendo, porque a coordenadora não sei o quê, blá. Diz, olha, você tem que ir lá na Secretaria de Educação, falar com o núcleo é bem organizado, é bem situado, são pessoas extremamente capacitadas para isso, tem a Cris, tem o Rafael, tem a Adriana, tem não sei o quê, blá. Não, é lá, porque a gente não tinha ingerência. E quando eu digo não tem ingerência, uma secretaria com a outra, é porque a secretaria, por exemplo, quando a gente pautou a Meta 58, que a gente pautou um plano estratégico de ações, que era para a coisa fluir de uma forma organizada, como a gente organiza, por exemplo, um curso que a gente faz na universidade. O curso não se dá o conteúdo, tem a metodologia, não é isso? Tem a didática, né? Não é isso que você falou, tem a didática, como é que eu vou aplicar aquilo ali? A gente queria dessa forma. Nós queríamos dessa forma. Só que a gente não pode mandar na secretaria, que eu já falei para vocês, que tem o capital humano para desenvolver. A SMP, ela tinha um espaço que era só... Por exemplo, está aqui, é um espaço que ela ia até aqui. Demais ela não podia ir, né? Nem podia, até por uma questão profissional, uma questão ética, porque lá é que estavam os professores, os coordenadores, e tinha toda essa respeitabilidade com relação à SMP. O que ela podia fazer, acompanhar, que era o papel dela, porque, na realidade, o papel dela era a promoção da igualdade na cidade, não era só na educação, entendeu? Na cidade. Então, a gente caminhava só até um pedaço. E aí, mas eles davam conta, a gente deu conta, sim, da meta, mas poderia ser de uma forma mais organizado se o entendimento da gestão
E quando eu digo da gestão, a gestão até da SME. Por exemplo, o Novembro Negro, ele só foi pautado, por isso que eu digo que é importante aquilo que fica no imaginário do professor, do coordenador, do diretor, porque ele resgata. O Novembro Negro é uma política que foi muito anterior a esta. E aí, numa conversa lá que, para que a gente vai inventar a roda? A gente teve lá, em 2000, que deu certo, vamos resgatar. Isso é política. Isso é política. Isso é política. Resgatar algo que, naquele momento, no imaginário deles, deu certo. Vamos resgatar para esses 4 anos dessa gestão, que é o Novembro Negro, resgataram. Entendeu? Agora, quando eu digo também, quando se acumulou, por exemplo, dentro do que a meta estabelecia, não era a gente acoplar o indígena junto. A gente tinha uma política dentro da meta, mas uma política do indígena, o imigrante chegou depois, mas do indígena tinha. Não, tinha que ser junto. Aí, quando junta, gente, lógico que dá um hiato, dá uma quebrada, que você não faz, mas faz junto. E aí, eu acho que poderia ser melhor. Por exemplo, a gente está montando na cidade de Mauá, e a própria Secretaria de Educação disse, não, eu quero a formação ético-racial, tantos módulos, e a questão indígena, tantos módulos. Aí o pessoal que está lá organizando acabou fazendo. Então, como ela disse que não foi 100%, porque na hora do pensamento do gestor para organizar isso, ele acha que pode ser, sei lá, a questão racial sempre pode ser de qualquer jeito. Quando você pega aqui vários profissionais, aí de repente a linha, um é uma linha, outro é outra, isso dificulta o professor que está lá na ponta. Para o entendimento dele, que o entendimento dele é a história da África, a história do negro no Brasil. Essa é a Lei 10.639. Essa é a Lei 10.639. E quando você, aí, pois, vai no caminho do acúmulo do profissional, do doutor, do mestre, aí eu entro com você. Por exemplo, teve muita escola que dizia assim, por que você não pode dar um curso aqui? Eu também não pude dar o curso, porque eu era de outra secretaria. Entendeu? E quando a Cris coloca, para vocês verem que a gente tem que colocar as nossas dificuldades, que é para uma próxima gestão a gente acertar, senão a gente não acerta. Ah, não, aqui para a minha escola, esse curso não dá, porque... ele não pode ser em 4, ele tem que ser em 3. A gente tem que fazer essa leitura, por que não era em 4, por que era em 3, e por que não podia ser naquele local aquela formação. Porque, lógico, não tem uma hegemonia a cidade. Né? As DREs, elas são diferentes. Né? Aí mandam um curso, ainda bem que eles diziam, olha, não dá para ser esse curso, porque... Bababá. E eles tinham, graças a Deus, muitos profissionais faziam uma adequação. Mas são coisas que, para um futuro, a gente precisa acertar essas pontas. Senão a gente sempre vai ter a dificuldade... esse acúmulo civilizatório, que ele é importante, ele tem que ser considerado dentro de currículo, como é matemática, como é ciência, como é português. Se não for, a gente vai ficar sempre, sabe, dá os cursos, mas aí quando chega lá no território, que está o professor, que vai amadurar isso aí, né, dentro desse arcabouço todo que é a educação, mas que ele tem um direcionamento, que é o aluno, ele tem dificuldade de amadurar. E de amadurar o que eu digo, como dizia Paulo Freire, mastigar. Né? A coisa tem que ser mastigada, para que todos tenham o entendimento. Né? Eu acho que isso faltou um pouquinho. E isso, para um próximo, sei lá, se Deus quiser a gente tenha, é uma coisa que a gente tem que pautar. E a pauta é sempre ouvindo os territórios. Os territórios. Porque muda a forma de se ver. Quando ela diz o acadêmico, eu respeito completamente, porque eu sou uma delas, e respeito porque a gente precisa desse acúmulo. Mas, às vezes, dificulta o mastigar do chão da escola. O chão da escola, muitas vezes, não está no nosso imaginário. Ele não está. E aí, o que vai ele estar no nosso imaginário é a nossa convivência lá,
todo dia. Teve até uma possibilidade, que a gente até, a SMPIR, andou conversando com a escola, com a Faculdade de Educação, e com a professora Lisete, e com as outras pessoas lá, da gente... Aí ela conseguiu fazer na DRE Butantã, está lembrado? Que a DRE Butantã teve uma intervenção da universidade, que estava ali muito próximo, né? Então, a gente queria que pudesse caminhar mais nas outras DREs. Então, deu-se um resultado positivo. Eu gosto muito do resultado, mas ele poderia ser melhor. Ele poderia ter ficado de uma forma que poderia chegar um novo governo e não desfacelar, entendeu? Então, a gente precisa, essas brechas, a gente pontuar, que é para uma próxima, a gente cortar essas arestas, que aí acaba não conseguindo colocar outra coisa no lugar. Por exemplo, eu fui, essa semana, agora, eu fui no CEL Alvarenga, que é um CEL que eu sempre fiz muita formação lá. Gente, eu, sinceramente, eu fiquei tão chateada que eu não conseguia nem falar, gente. Porque não era aquilo que eu fui lá fazer, não era. A diretora toda hora, a gestora toda hora dizendo não. Eu digo, bom, então faz o seguinte, não me chama mais. Eu não posso aviltar aquilo que eu acredito. E eu acredito. Eu acredito numa educação étnico-racial, que ela é possível, sim, estar no currículo das escolas e ela ser programada dentro de uma gestão com o conteúdo, a didática daquele conteúdo, a metodologia daquele conteúdo, que é para poder chegar naquele que tem a maior importância, que é o aluno. Né? Então, Posso? e eu fiquei muito chateada. Eu estou chateada até hoje. Pode. O microfone está aí já. Já está aqui. Obrigada. Alguém está... Diante das suas palavras, na verdade, tem até um assunto que eu queria já ter trazido já no bate-papo passado, mas não consegui trazer. Uma precisa... Aqui no Brasil, a gente tem muito aquela lei que não pega, que é um absurdo você falar disso, mas existe. Então, não adianta... É cultura. Exato. Não adianta estar pautado em lei, porque, a pessoa ela pode burlar, e duas, ela pode simplesmente não pegar. E aí ela não é praticada. Aí você falando da questão do futuro, né? Uma é a questão da apropriação da comunidade. Então, assim, se tiveram tantas formações, formação a gente sabe que somente formação não basta. Você falou que tem que ter uma necessidade da coordenação, da diretoria, enfim, de todo mundo de trabalhar nisso. Mas aí uma forma de falar, até pensando um pouquinho nessa questão desse slide, né? Falar, uma distribuição de um síntese que você sabe sobre a África. E se fizesse uma prova, não só para os professores, para os coordenadores, mas para os alunos, para entender até que ponto que eles sabem disso? Fazer um Enem, uma prova Brasil, especificamente sobre isso, até para você conseguir acusar quais são as diretorias de ensino que não estão fazendo o que deveria ser feito. Porque aí acho que com isso o trabalho é mais mensurável, ele é mais no ponto de você saber exatamente quem não faz, e aí você já leva já o porquê que você não está fazendo. Porque vai ser notório a diferença, né, de quem está de fato praticando e aplicando, que precisa ser praticado. E aí também questão de dotação orçamentária, eu acho que não é válido, porque aí se você começa a comparar as que praticam e às vezes não tem tanto orçamento ou não recebem, ou enfim, é da mesma forma do que uma outra que não pratica e tem o mesmo orçamento. Eu acho que isso daí é uma forma mais prática, caminhando para um futuro de utilizar. Mas eu entendo a questão das brigas de secretarias para saber quem é que tem mais atenção. Teoricamente, a educação sempre teria que ter mais atenção, inclusive ela é obrigatória, né? Educação e saúde, elas são sempre as primeiras de dotação dentro do orçamento público. Sim, o maior orçamento, né, do município está nessas duas. Eu vou discordar de você. Eu acho que o profissional da educação, ele é um profissional. Não dá para a escola ser uma cerceadora da liberdade de cátedra, né? Não é o papel da escola. Eu acho que o sistema educacional ele tem que apostar no bom pensamento do professor, na ética, né? Porque senão você é um policiamento. Isso pode dar um problema seríssimo, né? Porque você vai policiar quem... Eu acho que... Olha, eu não culpo o professor, eu não culpo o aluno, não culpo ninguém.
Eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui não está nesses lugares. Está numa gestão pública que se debruce nisso e diga, olha, daqui para frente é esta a orientação. Acabou, gente. Entendeu? Porque senão a gente fica... alguém usou aí a palavra burlando. Né? Um faz, o outro não faz, o outro não sei o quê, e bababá. Então, o que falta? É o que eu falei aquele dia. São passos. São passos. Eu não posso querer que um currículo seja descolonizado se eu ainda não pensei como que eu vou trabalhar essas questões. Que, às vezes, as pessoas... Uma professora, uma vez, disse para mim... numa grande universidade, talvez uma das maiores, não é nem pública, mas eu considero ela muito grande, pelo acúmulo político que ela tem, eu sou filha dela, que é a PUC. Uma professora disse assim para mim, professora, chega lá na escola, a diretora, ela mesmo não abraça. Então, é uma causa que precisa ser abraçada. Abrace essa causa. Com amor, com dedicação, com exclusividade, com conhecimento, com competência. É uma causa que tem que ser abraçada. É uma pauta que ela tem que ser colocada na frente de quem vai dirigir. Essa aqui é a pauta principal da educação a partir de hoje. Mas como é que você exige, não empatia, né? Mas se a pessoa ela não quer... Não tem essa questão de não querer. Professora, eu queria chegar num... Mailândia, eu queria não tem essa questão de não querer. O sistema, pensa bem, o sistema norteia tudo que você faz. Você não fez nada da universidade que o sistema não tenha dito para você fazer e os professores também fazer. Mailândia, ela quis, o que eu acho que ela quis falar em relação a isso aí, lei não foi feita para ser cumprida? Mas ela tem um espaço, até tanto é que ela tem um tempo para adequação. Sim, a vacância dela até entendo, mas depois que acabar a vacância, não tem que ser cumprida? Tem. Posso fazer um meio termo? Não, ela tem que ser cumprida. Agora, para ela ser cumprida, é que você não veio na outra aula. Ela precisa de algum espaço. Não é só dizer, eu chegar na escola, eu digo para a diretora, eu vou estar sendo autoritária, indisciplinada, posso até, sei lá, responder, ser punida por isso. Se eu não dou condições do cumprimento dela, como é que ela vai ser cumprida? O Estatuto da Criança teve... vários anos de aperfeiçoamento e ainda nós temos problema. A LDB até hoje, por exemplo, tem coisas que não é cumprida. Quantos anos tem a LDB? Ela é de 96. Não é mas que eu posso dizendo... só fazer uma parte, Pode. a esse respeito? Eu estou falando embasando juridicamente. Estou pensando mas a educação, ela tem uma coisa que ela não é só jurídica, ela é pedagógica. A gente não pode esquecer a coisa do humano. Gente do céu, se a gente perder isso, a educação deixa de ter a sua importância. Ela trata com o humano desde a hora que nasce. A mãe entrega numa creche a criança com o quê? Com 3 meses? A minha não. Não. Que o quê? Tô brincando. Não, a sua não, mas eu que sou uma mulher trabalhadora, que a vida inteira eu tive que atender ao batente, eu tive que entregar. Eu tenho 2 filhas. E nem por isso elas são menores na sua capacidade de acompanhar uma política racial, de ser engajada no movimento negro. Entendeu? Eu tive que deixar, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ajudar o meu marido. A gente tinha pretensão de ter uma casa para quando elas crescessem, né? Que é o sonho. O meu sonho nunca foi ter nada, ter uma casa para criar minhas filhas. Graças a Deus eu tive. Entendeu? Então eu acho que a educação não é isso. Não, mas é tudo bem. Até entendo o que você está falando, Marilena, por estar muito tempo no movimento eu até entendo. Oriundo. Mas só que a gente vai ficar sempre dando 2 passos para frente e 10 para trás? Não vamos. Nós já avançamos. Queria fazer umas considerações antes de passar. Pra gente avançamos muito. Agora também avançamos. Tudo isso aí por conta de quem? Do movimento organizado. Pensa não que o governo nenhum branco nos deu de mão beijada. E não vai dar se a gente não fizer essas intervenções que eu estou dizendo. A gente precisa ir apontando as arestas para numa próxima oportunidade que a gente puder sentar e discutir, a gente colocar o que está faltando. Pode falar. Bom, na verdade, eu queria ir para um meio termo aí, mas pensar o que você colocou e fazer algumas considerações.
Embora o meio termo nem sempre seja algo bom, né? Estou lembrando aqui do Chinua Achebe. Mas, enfim, mas vamos lá. Que não seja um meio termo, mas algumas ponderações a respeito. Acho que um pouco da preocupação que a professora... Não é professora, né? Você é da educação? Desculpa, professora. Não. De outra área, né? Desculpa, é que a gente vai chamando todo mundo de professor, né? Mas, enfim, um pouco da sua angústia, acho que o que se revela na sua fala, pelo menos assim que eu leio, é de como que a gente consegue mensurar efetivamente o alcance da lei, o que ela tem mudado ou transformado. E aí eu acho que algumas questões precisam ser pensadas. A gente já tem algumas estratégias que não necessariamente têm esse caráter policialesco, por exemplo, né? Ou do cumpra-se. Acho que a primeira delas é pensar. Acho que tem um ponto de vista que é legal, e aí eu vou contigo. Acho que a gente chega um momento que você precisa tensionar a partir daí. Tanto que o documento, que é o Plano Nacional de Implementação da Lei, ele surge a partir de uma demanda dessa, de uma ação do Ministério Público, que foi verificar junto aos municípios se estavam cumprindo ou não a lei. E para saber se estava cumprindo ou não a lei, é que foi formada essa equipe, que foi fazer um trabalho em todo o território nacional e que sai como demanda desse processo o plano. Então, você teve lá um questionamento do Ministério, olha, está cumprindo a lei ou não aqui? Como que a gente vai fazer isso? Era essa a pergunta também. Como que vai saber se está cumprindo ou não? E aí o caminho não foi necessariamente, por exemplo, pensar uma prova específica para estudantes para observar esse conteúdo. Mas um caminho, nesse momento, foi um caminho de observação e de mapeamento das ações e de conhecimento dos municípios. Como fruto desse mapeamento, sai o Plano Nacional. E o Plano Nacional vai dar um indicativo. Ó, o município que não está sabendo como fazer, isso aqui que eu estou lendo para vocês, esses passos. O município tem que fazer isso para implementar. Agora, a gente teria que pensar uma outra instância, depois do plano, como que eu vou cobrar esses municípios. Eu acho que uma das formas de cobrança é justamente o que eu tenho insistido aqui. É a gente se apropriar disso. Quer dizer, nós precisamos cobrar, sim, e a gente tem instância legal para isso. Mas a outra questão que eu acho que é mais importante também a gente pensar é como observar isso. E acho que um caminho são os indicadores de qualidade da educação. E se esses indicadores forem... Se a gente fizer uma reflexão desses indicadores de forma responsável. Então, por exemplo, a gente tem um material que são os indicadores que foram construídos pela ação educativa, e o município de São Paulo... E a Marilândia, acho que foi uma parecerista, né, do final dele. Então, como que são pensados os indicadores, né? Então, eles não vão observar assim, vão fazer uma prova com os estudantes, mas vão colocar professores, gestores, estudantes e famílias, todos, para criar fóruns e pensar como que estão essas questões dentro das unidades. O município de São Paulo incorporou nos indicadores da educação infantil a dimensão étnico-racial. Não sei se alguém aqui é da educação infantil, e esse foi um debate muito interessante nos indicadores. Eu não sei como que se deu nas unidades de vocês. Porque que os indicadores eles obrigam a gente refletir. Então, por exemplo, os indicadores vão fazer com que você pare e pense, bom, como que está o universo das representações? E aí é coisa pontual mesmo. Os cartazes da escola, eles conseguem dar conta de diversidade? E aí todo mundo vai ter que olhar, por exemplo. E aí quando você olha, não tem como, né, o choque, você vai ter que fazer alguma coisa a partir da observação dos indicadores. Então são alguns caminhos, né? Esses indicadores que são específicos da temática étnico-racial, que é um documento que, para quem não conhece, acho que é bem importante dar uma olhada nele, ele ajuda bastante. Inclusive, lá no núcleo, quando a gente formulou o questionário, porque nós aplicamos um questionário no primeiro e no último ano de gestão para mapear como que estava a questão da rede. E esse questionário foi muito inspirado nesses indicadores, nas dimensões que eles apontam, porque eles vão olhar a educação para as relações étnico-raciais não só do ponto de vista do conteúdo. Por exemplo, então eu estudou isso ou aquilo. Não. Vai olhar as práticas, vai olhar os relacionamentos dentro da escola. Então, como que tem se dado as relações aluno-professor, professor-professor, aluno-aluno, como que isso está se construindo? Porque a educação para as relações étnico-raciais abarca tudo isso, não só o conteúdo.
Agora, com relação às avaliações externas, eu acho que em alguma medida acho que é um movimento contrário, sabe? A partir do momento em que essas práticas se efetivarem nas unidades, essas avaliações, pouco a pouco, vão ter que incorporar isso também, né? Então, é só a gente olhar, por exemplo, como a prova do Enem ela tem incorporado isso nos últimos anos, né? Quer dizer, que é uma pressão também. Então, eu não sei se uma prova específica, mas acho que eu concordo contigo no que tange a uma necessidade, sim, de observar e de mensurar e de criar instâncias para cobrar, caso não tenha, porque tem a questão legal, e isso é inegável, né? É igual, por exemplo, quando alguém chega e fala, mas teve uma situação de racismo, tá, a gente vai fazer um trabalho pedagógico, mas tem uma dimensão que esse sujeito vai fazer, que foi um crime, e isso daí não tem como discutir, né? Então, acho que com a questão da 10639 é a mesma coisa. A gente pensar caminhos para observar e para mapear em que medida está tendo um alcance mesmo, e pensar diferentes atores em diferentes instâncias. Acho que tem uma coisa da sociedade civil, do movimento, ir lá e cobrar, por exemplo, do ponto de vista legal. Acho que tem que fazer isso. Agora, o trabalho nas unidades... Sim. O imaginário. Agora, nas unidades... Esse imaginário. Agora, assim, quando a gente está dentro da educação, a gente não consegue pensar só na lei, né? Tanto que acho que é uma das tensões que a gente tem nas formações é justamente essa, que as pessoas vêm e falam assim, mas essa é uma lei que vem de baixo para cima, né? Então aí a gente não vai implementar isso porque é uma imposição. Só que é justamente o que eu tinha falado no primeiro encontro, né? Que eu tentei mostrar e a gente fazer uma reflexão junto, de que não é uma lei de baixo para cima, né? É uma lei que é construída a partir de uma demanda da própria educação, dos movimentos sociais. Quer dizer, o percurso dela é o inverso. Mas acho que o respaldo legal é importante, sim, mas ele não pode ser a nossa única ferramenta dentro das unidades educacionais. Então, acho que há instâncias em que essa cobrança precisa ser feita, e ela já foi. Então, o plano é um fruto disso, de uma cobrança, né, via Ministério Público, mas, por outro lado, a gente tem que pensar ações dentro das unidades que também não sejam... Eu falei do enfrentamento, mas na educação a gente não pode o tempo todo ir para o enfrentamento, porque senão você vai gerar ao invés de gerar uma adesão, né, você vai gerar... O conflito está posto, né, que é o racismo, né, na nossa sociedade. O conflito está aí. Agora, o que a gente vai ter, na verdade, é mais embate, né, esses educadores que não vão querer fazer o trabalho. Então, a gente tem que pensar outros processos que não só... se a gente chegar com uma... então agora eu vou fazer uma prova e para ver se as crianças sabem alguma coisa sobre a África. Você vai ter uma resistência enorme de educadores com isso, né? Agora, se a gente vai fazer esses educadores olharem para o que eles têm feito, criar espaços para que eles reflitam sobre aquilo e eles percebam essas ausências, aí o processo é diferente. Então, acho que isso precisa ser feito, mas a gente pensar as estratégias, né, professor? Eu não sei se foge muito do que eu vou falar. Né? Pode falar. Você aqui tem voz e voto. Você pode votar para a gente sair daqui. Só usa bem o microfone para... Sim. Isso, vai ficar registrado mais perto. Isso. Eu acho assim, o racismo está em todas as partes, né? Mas assim... Isso. Eu sofro racismo, acho que desde a minha infância. Eu né? E todo mundo. Sofrendo. E assim, eu acho que as pessoas têm que lutar muito mais. Que nem a escola do meu filho. Meu filho estuda numa escola pública, escola do Estado, né? Estuda no Matão. E lá a escola, ela tem um projeto diferente. Você é de Matão? Sou do Matão, meu filho é do Matão. Não, da cidade? Não, ele estuda no Matão, aqui na Casa Verde. Pensei que tem uma E cidade assim, de Matão. a escola lá, ela faz um projeto que assim, traz todas as crianças para a escola, pais, diferente de etnia, né? E mostra o valor do negro. Faz vários trabalhos em conjunto com os próprios pais. Olha que lindo. E a escola que faz esse movimento. Porque eu digo assim, quando eu ganhei meu filho no hospital, no Cachoeirinha, eu ganhei meu filho no Cachoeirinha, maternário Cachoeirinha. E para você ver, eu sou, graças a Deus, maravilhosa a minha cor. Mas meu filho nasceu amarelo, bem amarelinho. E na hora de descer, eu não podia sair com ele. A moça falou, não é seu. Você trocou a criança. Então, eu já passei por isso muitas vezes. Em curso, entrar no elevador, desce do elevador, porque negro aqui não pode ficar.
Então você tem que bater o Pode pé. sim, tem lei agora. Você tem que bater. Não, Já você tem que foi. bater o pé. Já foi o tempo. Eu acho que o negro tem que bater o pé e corrigir para isso não acontecer sempre. As pessoas não levantam a cabeça. O negro abaixa muito a cabeça. Entendeu? Então tem que se juntar e levantar a cabeça e lutar e lutar. O que ele está falando que tem que ir para a justiça, ficar esperando essas polícias, não vira. Tem que se unir mais e fazer funcionar. É que um se cala, outro se cala, outro se cala, aí fica do jeito que está. Chama-se consciência isso. Entendeu? É. Só isso. Obrigada. Eu acho que tem outra pessoa que pediu. Ó, ali. Tá certo. Tudo bem, Não, boa tá noite. A minha fala ela só vem complementar a sua fala, professora. Né? A sua fala é da professora Marilândia, professora Cristiane Marilândia, a respeito do movimento da rede de São Paulo, dos professores, né, do trabalho desenvolvido na rede da educação de São Paulo, nesse sentido da educação étnico-racial. Porque eu sou professora em São Paulo, professora em Guarulhos também, já passei por outras redes municipais, além dessas duas. Hoje em dia atuo nas duas e venho acompanhando o crescimento desde 2012 desse movimento da educação étnico-racial nas salas de aula. Então, assim, de 2012 para cá, fortaleceu muito, gente, muito, muito, muito mesmo. É um processo moroso. Não aparece tanto porque é moroso, é devagar. É um processo. Sabe, é um processo mesmo. Na educação tudo é processo, nada é de imediato. Né? Tudo acontece com um certo tempo. Né? Vai acontecendo um movimento, um outro pequeno movimento, mas as coisas acontecem. Né? Então, nós temos escolas extremamente preocupadas em colocar essa questão étnico-racial em pauta, nos HTPCs, nas formações de professores, com os alunos em práticas diárias, em práticas semanais, na rotina da escola, no ambiente escolar, né, as formações dos professores. Hoje em dia existe faculdade, os cursos universitários já oferecem já pós-graduações, né, com esse tema da cultura e da história do negro. Né, então, já dá para procurar, inclusive EAD. Eu cursei EAD, eu cursei pela Unopar, EAD em 2013, Cultura e História do Negro, pela Unopar. Isso em 2013. Hoje em dia já tem na Zumbi dos Palmares presencial, sim, que eu quero complementar. É o mesmo, pós-graduação, mesma grade curricular, porém presencial com mestres excelentes. Então, eu pretendo fazer também pela Zumbi dos Palmares. Então, assim, para quem tem interesse, para quem gosta de trabalhar com a temática, para quem tem interesse de ver a mudança, as coisas estão acontecendo. Né? Uma outra coisa que eu queria colocar em questão é que tem escolas, por exemplo, aqui na rede de São Paulo, uma escola aqui localizada no Limão, em frente ao Carrefour Limão, uma escola chamada EMEI Nelson Mandela. EMEI Nelson Mandela, antiga EMEI Guia Lopes. Essa EMEI Nelson Mandela vocês podem localizar facilmente aí no Facebook de vocês. Já ganhou um trabalho prêmio incrível. Da ONU, prêmio, não, eles têm inúmeros, né? Não é só um. Esse da ONU é um. Não, esse porque a diretora foi aos Estados Unidos falar, isso é importante. Cibele Rassi, a diretora. Isso é importante. E é um trabalho incrível. Eu passei por lá 1 ano só e depois eu comecei somente a acompanhá-los. E eles têm um trabalho incrível nesse sentido de preocupar, de fazer a criança vivenciar o projeto político-pedagógico dentro da questão da diversidade. Eles colocam a criança como protagonista da diversidade. Eles fazem ela enxergar quem ela é desde o princípio. A identidade da criança é colocada em pauta desde os 3 aninhos dela, nos 4 anos, né, até a saída da criança, 4, 5 anos. Então, assim, as mães têm até mesmo dó de tirá-las de lá, porque eles têm uma experiência, uma vivência incrível. Né? E fora essa, tem algumas outras além que vocês também podem procurar aí e saber de alguns projetos políticos pedagógicos nesse sentido. Então, assim, as coisas estão acontecendo, tá? E eu acho que tem uma dificuldade, eu como negra, eu tenho essa dificuldade essa necessidade de ver acontecer mais rápido. Né? A gente fica, quando você colocou ali a questão, eu já fui logo, né, no start. Opa, legal. Penso que também pode ser. Aí depois a professora falou, eu já acredito que não, eu parei para refletir. E aí, quando a professora Cristiane colocou o meio termo, aí eu comecei a enxergar que realmente não seria, né, o percurso. Né? Realmente seria, acho que, um
caminho desse caminho. Porque a gente, como negro, a gente quer ver as coisas acontecendo mais rápido, porque foram tantos anos de sofrimento, tantas coisas contra, a gente ainda vê tanta coisa contra, com todo o processo que a gente faz as nossas crianças vivenciarem. A gente ainda vê tanta coisa acontecendo contra nós e contra eles, né? Então a gente gostaria que acontecesse mais rápido, mas a gente também não pode desmerecer toda a luta e toda, né, toda a conquista que a gente está tendo aí nesse processo. Tá bom? Era isso. Acho que aqui, ó, pediu. Acho que alguém lá atrás também levantou, mas baixou, desistiu. Não? Você? Não. Então, Marilândia, meu nome é Vanessa, ela já sabe. Né? Referente aos passos que você diz, eu também acho que é muito importante. Por quê? A educação infantil foi decretada a base da educação, que deixou de ser assistencialista para ser pedagógica. Isso. Né? E o trabalho que eu pretendo executar lá, onde você sabe, é muito complicado, porque é exatamente aquilo. É a lei, mas você burla, né? Ou você sai pela tangente. Então, os passos, nós temos que dar os passos firmes para que se concretize essa luta, né? Porque desvalorizam muito a capacidade de uma criança. Porém, essa criança é o espelho do adulto que ele será, né? Eu tenho crianças, de vez em quando eu tenho mania de trançar meu cabelo, porque eu tenho tendinite, eu tenho dificuldade de cuidar do cabelo, às vezes eu tranço. E essa última vez, um aluninho negro, né, que chegou na minha sala agora em agosto, virou para mim assim, nós estávamos no corredor, estava a coordenadora pedagógica, a diretora, as professoras. Ele chegou, olhou para mim e falou, de novo com esse cabelo horroroso? Eu falei, meu cabelo é horroroso? Então não olha para ele. Mas é uma criança que não sai de perto de mim. Então eu acho que é importante esses passos, é uma luta demorada, porém tem que ser iniciada. Sim. Na educação infantil, eu acredito que seja o maior ênfase que nós temos por enquanto. Acho que alguém lá levantou. E ele é negro. Ele é negro. Eu queria... Cadê o... Ele foi embora? Eu queria responder para ele. É o Ismael, não? Não, o Ismael, você quer colocar o que você colocou para mim no outro dia? Desce aqui. Desce aqui. Acho que é interessante. Senão ele vai levar essa... que não foi lá e não conseguiu, e aí ninguém deixou. Não, todo mundo deixa. O fio chega lá? Mas ele pode descer, você não pode? Ele não quer. Pode ficar aí. Na volta do intervalo. Então. Tá. Não, eu só queria... Ele foi embora? Daqui a pouco. Quando ele coloca, né, da questão da justiça e já para, né, o enfrentamento, não que não seja bom, né? Seria até bom, mas é desnecessário. Mas é o entendimento, porque na realidade o que faltou? E eu vou dizer para vocês que eu estava no processo. No início, quando a Lei 10.000, ela não foi pensada por nenhum governo atual. Essa lei estava há mais de 10 anos na Câmara Federal para ser aprovada. A autora dessa lei, eu conheço, ela é gaúcha que nem eu, Esther Gross, que foi secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Ela foi deputada federal, eles criaram essa lei junto com o Benhur, que é um negro lá do Mato Grosso, pensaram, e aí a lei ficou lá, ele depois não foi mais ser deputado, ela também não, depois ela foi morar em Cuba, blá, 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 e a lei ficou lá engavetada, ficou lá parada. Quando se tem um governo democrático popular, que percebe que tem que ter um diálogo mais próximo com a população, não só negra, mas indígena, mulheres, LGBT, tanto é que foram criadas secretaria nesse governo, Secretaria de Jovens, Secretaria de LGBT, Secretaria de Mulheres, e bababá, e de negros, muito bem. Aí se desengavetou por uma pressão do movimento, vamos desengavetar, que a gente precisa, porque já em 1948, no primeiro congresso de negros neste país, aqui na PUC São Paulo, com a presença de Néria Gonzalez,
que foi uma das maiores militantes dessa educação étnico-racial, foi se colocado que os currículos escolares não era mais de se admitir que nos currículos escolares da educação brasileira o negro não aparecesse com a sua cultura e com o seu processo civilizatório, que nós não íamos admitir mais, porque é um absurdo. Nós sempre fomos maioria. Como que não se fala nem em geografia, nem em história, nem em filosofia, e nem em ciência, nem em língua portuguesa, nem nada. Então, isso lá em 1948, gente, pelo amor. Então, essa história, por isso que o entendimento dessa lei precisa ser entendida pela gestão. Porque, às vezes, ela acha assim, é a lei. Tá, põe isso aí e a lei caminha. E aí ela vai em passos mais lentos, porque tem que ter um preâmbulo, um entendimento do processo. Isso é importante. E quando eu pauto isso nos meus cursos e nas minhas palestras, eu sempre pauto que ela vem da seguinte forma, ela tem um modelo. Ela tem um modelo, não é só a lei entrar para a educação e lá na educação a gente, ou na SMPIR, a gente faz milagre. Não faz, não faz. Ela tem um organograma que é sociedade civil, porque ela surge por um apelo da sociedade civil, né, que é o todo, né, o governo também está dentro da sociedade civil, muito bem. Os movimentos sociais, aí entra o movimento negro, o movimento indígena, blá, 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 blá. Depois entra o movimento indígena, mais o movimento negro. Governo, gestão, políticas públicas e ações afirmativas, Lei 10.639. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento desses passos, ela vai ter sempre dificuldade, gente. Ela sempre vai ser pautada de uma forma menor, entendeu? E esperando a gente avançar o processo, entendeu? E aí a gente também não... Porque quando ela é implementada, a gente também consulta a lei maior do país, que é a Constituição, que até então ela não era nem consultada para nada, principalmente para dizer que nos currículos, na história do Brasil, que não existe história do Brasil sem o negro, gente. Alguém aqui, tem algum historiador aqui? Tem história do Brasil sem a presença do negro? Gente, como é que a gente vai admitir que tem uma educação sem a presença do negro? Gente, isso é importante a gente ter palpar esse conhecimento, a gente até... E eu lembro que quando o meu neto foi para o 2º grau, aí ele disse assim, olha, no fundamental ninguém falou nada. Eu digo, bom, mas agora no 2º grau você não vai admitir, porque nem sempre não dá para só você levar, o professor tem que falar. Aí eu dava aulinha para ele chegar lá e ele ter repertório, como a Cris sempre fala. Eu acho que aqui nos dá um repertório para o enfrentamento nas nossas unidades escolares, quando chega o que representa o secretário de Educação, perguntar, e aí, quando é que a secretaria vai pautar isso para que todos façam, não só história, literatura e artes. Porque é uma política que a gente também não aprendeu como é que a gente ia fazer, porque é na transversalidade. Ela é uma lei de um único artigo e que ela não estabelece como é que ela vai ser feita. Então, aí tem que ter uma percepção no estudo dela que ela pode ser feita em todas as disciplinas. Porque o negro não está no Brasil? Sim. Então, professor lá de ciência, eu acho que o menino da outra vez que falou que ele era de educação artística, eu acho que sim, ele falou, ele está aí? Isso, ele teve um entendimento que ela pode ser uma coisa maior que está lá na educação artística, na literatura e na história. Ela pode estar na língua portuguesa, nós temos herança que os escravizados deixaram aqui. Por que a gente... Nós temos o leiturácio e a história e a literatura afro-brasileira e indígena que a gente colocou antes do leiturácio, a gente falava sobre isso. Por que eu não posso contar uma lenda, uma história do repertório da literatura africana ou afro-brasileira que está aí caindo pelas paredes de tanto que tem? Quando alguém diz para mim, não tem aonde eu consultar, eu digo, sinto muito, querido, mas vamos abrir as nossas mentes. Né? O professor, ele é um pesquisador. Ele não pesquisa quando ele é professor de língua portuguesa, ele não vai lá e não pesquisa? Que livro que ele vai dar para os seus alunos ler? No campo da história, ele não vai lá e não vai ver, eu vou dar no primeiro semestre história da Grécia, história não sei de onde. Por que ele não acopla? Bom, vamos estudar a história da Grécia, vamos estudar a história do continente africano também. Pode, querida. No microfone, porque está gravando.
você vai aparecer na gravação. Eu acho que você toca numa questão que nos é muito cara e que a gente precisa conversar mais sobre. Né? Por exemplo, o trabalho que vocês fizeram em São Paulo foi fundamental, essencial. Infelizmente, nos outros âmbitos do Estado e federal, não tenho certeza se esse trabalho teve esse mesmo empenho, essa mesma política, né, de investimento, de formação dos professores, porque o que eu percebo como da área da educação é que a gente formada, né, nessa sociedade racista, nós somos frutos também dessa sociedade racista e, portanto, somos muito mal formados como educadores. Falta-nos, né, essa formação de história da África, história da cultura brasileira, e mais que isso, não estou nem falando na parte da história. Muitas vezes, na sala de aula, a gente silencia por um conflito, por exemplo, essa questão das brincadeiras lúdicas, quando as crianças estão brincando de salão de beleza, de chapinha, né? Eu estou dizendo isso porque eu fiz essa pesquisa e eu escutava isso. E aí eu perguntava assim, infância, o que você faz, né, professora, quando isso acontece? Eu não faço nada, eu fico quieta porque, afinal, é uma brincadeira. Afinal, é uma brincadeira... Muitos anos foi levado como brincadeira. Exatamente, que está se reproduzindo, reforçando, né, o ideal de beleza, de branquitude. Então, assim, o que eu percebo é que nós, professores, precisamos nos formar melhor para fazer essa leitura crítica do racismo presente na sociedade e, claro, e né, na escola. Que às vezes na escola a gente está tão entranhado, o racismo, essa ideologia tão introjetada, que até nós mesmos, que somos militantes, tal, a gente, às vezes, reforça ao silenciar, ao dizer, não faço nada, porque, afinal, é uma brincadeira. Mas na educação, né, se repete os estereótipos. Então, eu penso assim, que pena que esse trabalho com essa gestão, não deu continuidade, com o avanço, né, desse governo golpista de direita, que a gente está no momento, inclusive, eu queria perguntar para vocês duas. Voltando tudo isso. Voltando, né? Eu queria perguntar para vocês duas, porque eu recebi várias mensagens no Zap, há algum tempinho, que, assim, torna sem efeito a alteração da LDB, da Lei 10.639. Não, está engavetada. É a reforma do ensino médio. Exatamente. Então, tá lá, a gente tem que ficar muito atento. E acho que o movimento social, principalmente o movimento negro, a gente tem que ir para a rua, tem que lutar, porque, senão, esse avanço, esse retrocesso, ele está em curso e com muita força. Então, era isso que eu queria que a gente pensasse juntos. Que ela foi... Tem duas pessoas. Só cumprimentando ela ali. Pode falar. Só para organizar o tempo. Vai lá. Não, eu não ia responder, eu só ia... Pode falar. Peraí, deixa eu só tentar organizar aqui, ó. São 8h48. Então, a professora ali tinha pedido a fala, né? Aqui também. Aqui. Mas rapidinho, ó, só para a gente organizar o tempo. Então, acho que vocês colocam, que tinha colocado já, você também, e a gente faz o intervalo, e quando a gente voltar, a gente faz as considerações, enfim. Aí na volta do intervalo pode ser? Só colocando uma pergunta, uma questão e uma pergunta. Colocando o ponto da política pública, que eu acredito que representatividade importa. Né? Tá faltando, acho que, a representatividade. Eu queria que vocês expusessem um pouco essa questão da representatividade na política, né, do povo negro na política, porque eu acho que está faltando um pouco isso. E eu comentei com o colega que me coçou a língua, e me coçou muito, e está me coçando desde o primeiro encontro. Porque a representatividade de qualidade, né? Porque quando a gente tem um negro no poder, como a gente tem nessa casa, a gente tem um negro no poder dentro dessa casa que não nos representa, que inclusive poderia estar assistindo aqui a formação. Né? Um negro chamado Holiday, que poderia estar aqui assistindo a formação, que é essencial, né, para empoderá-lo, né, e colocá-lo no lugar dele de negro, que se aceita,
e que admite as políticas públicas colocadas aí para fortalecê-las. Então era isso. Quem pediu aqui? Alguém também? Quem vai? Ali, Alguém? ó. Quem pediu a Professora, fala? Você tinha levantado a mão, né? Não quer mais? Boa noite. Então, em relação ao empoderamento do negro, as coisas estão difíceis. Nessa casa só teve uma mulher negra, que foi a primeira foi a Teodosina Ribeiro, né? Depois, a Claudete, a Claudete, na qual brigou bastante para a consciência negra. Briga na educação infantil. E então, Militante. agora, se aparecer uma negra para ser candidata, será que alguém votará nela? Porque é o seguinte, negro tem uma certa dificuldade de votar em negro. Tem uma certa dificuldade. Hoje, as pessoas não negras estão se apoderando do espaço do negro, ainda brigando. Né? Eu escutei a colega falar assim, que na escola que ela dá aula, quando ela menciona que ela é negra, as pessoas falam que ela não é negra. Né? Então, as pessoas têm que começar a divulgar que tem a divisão da cor da pele, sim. O negro quer dizer pele escura. Nós estamos falando agora negra branca, né? Nós estamos falando negra de pele branca, de pele clara. Então, as pessoas precisam ter, realmente, o segmento verdadeiro. Se for olhar, a origem, for olhar, todo mundo é negro aqui. Existe a mistura. Mas as pessoas não podem brigar para ser preta se não é preta. Mas briga. Mas briga porque das cotas. Mas no poder, por causa do poder, porque na hora da senzala da chibata ninguém queria ser. Então, não queria ser. Então, gente, olha, aqui dentro dessa sala existe mistura de todo jeito. Então, nós temos que conscientizar que o preto é coisa linda, o negro é coisa linda, é uma etnia, o branco é maravilhoso. Gente, olha, a pele é pele, mas a gente tem que saber qual o segmento que nós estamos. Porque se nós não tivermos certeza de onde que somos, como que vamos ensinar os nossos filhos? Qual é a cultura realmente? Esse é o problema do Holiday. Veja bem, nós temos que... Existe o pardo. Essa mesa aqui é parda, né? Qual mesa Mas que é parda? essa aqui, É negrão, minha aqui. Não, essa mesa madeira. Madeira é parda. Jesus! Levei um susto agora. Frio agora. Não. Gente, a vida inteira disseram que eu era uma negra. Meu amor, não, meu amor, essa aqui, o formato, Nossa, né? eu cheguei a suar agora. Não, meu anjo, não, material. Diz por aí que ela seria parda, né, se fosse o caso, porque é filho de branco com preto, pardo. Porque o mulato nós abolimos, nós não queremos mais, que a mulata é mula, né? É mula. Porque o que acontecia no passado? Você que falou que a gente podia falar. Não, o movimento aboliu. Foi. Ó, no passado, aconteceu o seguinte. Os senhores das fazendas já separavam as negras lindas, porque eles, às vezes, eram até pai. As mais bonitinhas, com o quadril avantajado, era potranca mesmo, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu sou mineira, não sou daqui, que tinham aquele lá, o Sargentelli, que as negras tipo exportação, aquele tempo já me doía. Eu era caipira, mas já me doía. Como exportação? Eu perguntava para alguém, exportação não é quando tira de um lugar e leva para outro? A negra do Sirigundum... Entendeu? Então, isso daí, a pessoa hoje... Eu tenho uma menina que está conosco, infelizmente, ela não consegue arrumar serviço, ela trabalha, mas fica pouco, porque ela sofre assédio moral, porque ela é uma negra muito bonita, mas é avantajada de corpo. A menina tem uma cinturinha desse tamanho, entendeu? A coitadinha sofre, né? Ninguém gosta de negro, mas gosta de usar o negro, né? Gosta de usar o negro. E fica nessas coisas. Nós temos que ensinar os nossos filhos, todas as mulheres é importante. Eu tenho só homem em casa, só tenho uma menina, né? Então é isso, minhas queridas. Aquelas que ficam sentidas quando alguém fala que não é preta. Não é preta. Mas é da etnia negra mesmo, porque aqui, quando nós chegamos aqui, tinha só o índio, né? Veio os holandeses,
povoar a terra. Depois, quando tinha que pagar o trabalho para nós, aí veio os imigrantes. Tinha escola para aí tinha escola. Para nós não. E ainda recebíamos o nome de vadiagem. Até mesmo alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, meu pai falava para meus irmãos, não fica na rua, senão vocês vão ser presos. Mesmo com a carteira profissional no bolso, eles aí falavam assim, meus irmãos, com um monte de colega branco, eles tinham ousadia de falar para os colegas nossos, vai. A gente ficava, vocês ficam aqui. Mas isso ainda... Né? Ainda acontece isso daí. Nós tínhamos um movimento aqui, perto do antigo MAP, na 24 de maio, né, que quem é negro aqui sabe, esses movimentos nossos, era terrível. Era branco, parecia Harlem, né? Branco de um lado e preto do outro. E hoje os brancos estão brigando para ser preto. Ainda numa secretaria de negro, só pode contar no dedo, né? E as negras lindas tá lá escondida, né? É isso daí, viu? Obrigada pela atenção. Não estou criticando as minhas amigas, mas olha, todo mundo é lindo, mas preto é preto, branco é branco, né? E vice-versa. Claro, soma se cumprir. Só para se cumprir. Soma 54%. Gente, eu acho que eu não soube me expressar, né? Eu não me expressei corretamente. É aquilo que a senhora mesmo falou, a origem. Quando eu defendo a lei, realmente, fala, você está querendo o quê? Nem negra você é, porque na minha escola não tem negro. A negra que tem, ela é da limpeza, tá? Eu respondo, você sabe da minha origem? Não. Então, não fale o que você não sabe. Só para a gente ir para o intervalo... Só que a interpretação da lei, é isso que eu digo, gente. Se a gente não... Os passos que tem que ser dado é de interpretação. Eu, quando eu estudei essa lei, porque eu estava no processo, eu ficava nas entrelinhas vendo como que era possível. Porque, na realidade, ela não é uma lei feita para nós negros, é uma lei da estrutura educacional. O sistema tem que interpretá-la. Né? Então, e aí jogaram isso no nosso colo como se a gente pudesse dar conta. Lógico que a gente não vai dar conta, porque ela é da estrutura educacional. Então, quando eu digo, se essa estrutura não a interpreta com seu devido valor, aí cai naquilo que você diz, a gente vai, dá 10 passos, volta 10, blá, blá, blá. Então, eu acho assim, né, que parece que ela é uma lei, olha, vocês negros se virem lá dentro das escolas, nos espaços que vocês estão. Não é nada disso. A lei é uma lei federal, é uma lei que está lá dentro da estrutura republicana deste país, não é isso? Mas eu queria responder para você com relação à reforma do ensino médio. E aí, na reforma do ensino médio, está proposto, ainda não foi aprovado, que algumas disciplinas, obviamente, cairão. É onde a lei acopla. Agora, o pior de tudo isso é que eles não desconsideraram o Plano Nacional, que os CONAIs tiraram, e dentro do Plano Nacional estava, e dentro das metas do cumprimento do Plano Nacional de Educação. Eles desconsiderando, que eles já jogaram fora, que não quiseram nem tomar conhecimento. Tanto é que eles destituíram o Fórum Nacional de Educação. Não existe mais o Fórum Nacional de Educação. Existe, é uma pena, existe pessoas que eles convidaram, o dono da Unip, não sei o quê, o dono da Uninove, que aí não nos interessa, porque não vai levar o nosso interesse lá para dentro. Então, aí o pessoal fica apostando, achando. Mas como ela é uma lei que ela estabelece algumas coisas, então dá para a luta ser constituída através dos movimentos sociais, dos professores que estão nas escolas, blá, blá. E para você, que você falou do Holiday, agora para terminar, quando ele assumiu, que ele começou falando aquele monte de baboseira, de terminar o 20 e não sei o quê, blá, 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 nós pedimos uma audiência com ele, porque ainda a gente estava no governo. Ele não quis dar, não respondeu. Aí o que eu fiz? Eu tenho trânsito aqui na casa, ela sabe, eu tenho trânsito aqui por causa do meu partido, que eu sou orgânica, eu tenho cargo dentro desse partido. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma caixa de presente linda, com os atingras, né, com os símbolos africanos,
Lindo, comprei até numa loja em Pinheiros, que é uns africanos que têm uma loja. Aí, como é que se diz? Botei na caixa com aqueles dizeres, babá africano lá, e coloquei a história da África dentro da caixa. A história da África é em 8 volumes, a síntese que é em 2. A história mesmo é em 8. E mandei para ele. Mandei para ele com um mensageiro. Não entrega para ninguém. Você chega no gabinete deles, olha, mandaram eu entregar para o vereador bababá. Ele recebeu, assinou o protocolo, bababá. 3 dias depois, ele me devolveu. Aí encerrou o meu diálogo com o... Ele devolveu a caixa com os 8 volumes da História da África. Não, aí no outro dia eu estava aqui, aí eu entrei no elevador, ele estava, né? Eu até ia dar uma cutucada, mas eu digo, se ele me responder, sei lá, eu já, a idade que eu estou, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Aí eu digo, não, menos é mais, né? Isso eu digo, não, eu fiquei na minha. Ele é uma coisinha desse tamanhozinho, né? Eu digo, se eu ir para ser desse cara, pode terminar. A gente vai fazer uma... Eita, o moço do feriado dá uma polêmica, né? Mas ele não desistiu ainda de terminar com o feriado. Bom, gente, rapidinho, só antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma... Olha lá o feriado. Depois a gente fala do feriado. Acho que o que vocês colocaram aqui dava debate para encontros e encontros, né? Algumas questões. Mas eu queria só colocar duas coisas. Acho que uma, isso já apareceu na fala da Marilândia, mas eu gostaria de reiterar. Quando a gente olha para a questão da 10639, considerá-la, e eu vou retomar o que eu falei lá no primeiro encontro, né? A gente precisa deixar a dimensão de ser uma tarefa de educadores e educadoras negros, né? Então, precisa ser uma tarefa de todas e todos no espaço educacional, brancos e negros. Quando a gente fala de educação para as relações étnico-raciais, eu estou pensando de como todos esses sujeitos brancos, negros, indígenas, enfim, como eles estão nesses espaços e como a gente precisa responsabilizar todos os sujeitos. Acho que esse é um ponto de partida. Acho que outra questão que a professora, que a senhora coloca, né, eu acho que o próprio racismo ele gera uma perversidade nas relações. Enfim, a gente não pode, acho que quando a gente fala de afrodescendência, por exemplo, então isso é muito amplo, né? Então a afrodescendência, a gente pode falar que todos nós temos essa afrodescendência. Contudo, né, a gente não pode negar que o modo como são construídas as relações raciais no Brasil, a questão da cor da pele é um marcador que vai definir se essa pessoa vai passar ou não pelo racismo, né? Então, eu sempre brinco, mas isso não é brincadeira, né? Mas chama a atenção que quando, às vezes, tem os debates sobre as cotas, as pessoas ficam, mas como que a gente vai saber quem é negro no Brasil? Porque todo mundo é afrodescendente. Eu sempre digo, olha, faça o seguinte, convoque a rota para fazer isso, né? Eles não têm a menor dúvida de quem é branco e de quem é negro. Mas né? tem um dispositivo na lei? Então, quando a gente chama a atenção disso, que eu estou dizendo, né, há uma questão que o racismo ele não é vivenciado por todos da mesma forma. A gente pode falar de miscigenação, de afrodescendência, mas o modo como estão construídas as relações raciais no Brasil coloca na cor da pele um fator de exclusão, um fator que vai recair o racismo. Certo? Isso é uma questão. A outra é a gente pensar que, para o bem ou para o mal, né, se a gente está falando de um processo de conscientização, de uma consciência negra, é natural que cada vez mais sujeitos vão passar a se reconhecer como negros. Né? Então, a gente tem sujeitos que até então poderiam negar essa possibilidade na sua construção identitária, mas, a partir do momento em que você tem, né, um processo de empoderamento, né, essa palavra que está muito em voga na sociedade, eu tenho algumas reticências. Eu não gosto. Mas, enfim... Olha, empoderamento e colorismo. Então, mas acho que não é questão de colorismo, né, Marilândia? Mas é uma questão, assim, de muitas pessoas que durante vários anos da nossa sociedade tiveram que negar essa identidade, porque
era muito mais uma questão de sobrevivência. Se negar essa identidade, elas têm encontrado espaço para afirmarem essa identidade. Então, acho que isso é uma coisa. Mas a gente também não pode negar que essas diferenciações, elas impactam na vivência desses indivíduos. Então, alguém que tem a cor da pele mais escura, ela vai necessariamente vivenciar o racismo de forma mais intensa, né? Então, acho que são várias questões para a gente também não cair em binarismos, né? De como de um lado ou de outro de se pensar nessas construções. E eu não posso, esses sujeitos que têm a possibilidade, ou seja, tem a pele mais clara, enfim, também não pode deixar de reconhecer que isso significa privilégios, né? Ainda que mínimos em algumas situações, mas significa e significa outras experiências. Então, acho que isso tudo está colocado. E aí, só para a gente fechar aqui, então, eu tinha colocado algumas, enfim, os slides aqui avançavam para algumas questões ainda que o plano coloca, mas acho que, em alguma medida, a gente conseguiu contemplar várias dimensões do plano, né, e de como isso foi feito no processo que nós vivenciamos na gestão, né, eu e Marilanja, mas, como eu disse, gostaria de reafirmar isso. Acho que explicitar esse processo para vocês não necessariamente tem um caráter de mostrar, olha, foi isso que foi feito. Na verdade, o que foi feito, a gente está querendo compartilhar para que a gente possa ter mecanismos de pressão e de mobilização em outros contextos. O contexto hoje é mais adverso? Né? A gente também, dentro de uma gestão que nós trabalhamos, foi tranquilo? Não. Né? Então, como a Marilândia colocou, eram espaços de disputa. Esse trabalho do Núcleo de Educação Étnico-Racial dentro da Secretaria de Educação passou por vários entraves, né? Passou por lutas, passou por tensionar vários espaços ali, porque você tem um conjunto de sujeitos ali que nem todo mundo estava disposto a implementar a Lei 10.639, é isso. Né? Então, se nesse contexto isso já foi difícil, o contexto que nós vivenciamos hoje triplica essa dificuldade. Mas, insisto, a apropriação, né, do que é a lei, do que as diretrizes apontam, do que o plano traz, nos ajuda no sentido de cobrança. Então, acho que, por exemplo, eu estou pensando na realidade de São Paulo. Quem está na rede hoje não pode deixar de cobrar. Existe um núcleo de educação étnico-racial, existe uma pessoa designada para essa função e ela precisa ser responsabilizada. Ah, não está fazendo curso? Então vocês precisam demandar. Por que o núcleo não está fazendo curso? Se para a implementação da lei esse núcleo precisa fazer isso, por que não está sendo feito? Revisitar o que né? foi Revisitar. feito. Então, a gente, independente da gestão que esteja lá, você tem uma estrutura mínima que foi mantida. E essa estrutura precisa ser mobilizada. Né? Não só a gente colocar, é mais difícil, é mais tenso, eu não estou negando isso. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar e falar, bom, agora a gente não tem um contexto favorável, então a gente espera que a gente tenha um novo contexto favorável? Não, né? Nos contextos desfavoráveis é que a gente vai, então, para o enfrentamento, tá bom? Então, a gente faz uma pausa agora de 10, 15 minutos. Não, 10. 10 minutos. Quem No retorno, o quiser mais professor 5 tem ali, e aí a gente fecha apresentando o projeto, tá? Cruel. Cruel, linda. Entendeu?